Quem diria, depois de tanto tempo, tô eu aqui de novo gravando vídeo pro YouTube. E assim, eu tô me sentindo um pouco desconfortável, não sei se preciso me habituar de novo, né? Mas aos poucos vai rolar. E o objetivo justamente desse canal é compartilhar conhecimento, compartilhar coisas que eu aprendi ao longo desse tempo, desde 2013, por exemplo, quando eu criei meu primeiro canal aqui no YouTube. E comecei a me especializar em criação de conteúdo e recentemente, né, de 2020 para cá, focar realmente no conteúdo político. O objetivo desse vídeo é me apresentar, eu vou contar e comentar algumas coisas aqui com vocês dessa minha trajetória. Eu apenas liguei aqui a câmera e vou começar a conversar aqui com vocês. Para quem me conhece, para quem não me conhece também, eu sou o Marcos Augusto. Comecei a criar conteúdo recentemente no Instagram, direcionado, né, voltado para políticos. Só que a minha trajetória com a criação de conteúdo começou muito antes disso, como eu comentei aqui no início do vídeo. Eu vou voltar bem no início, eu já contei um pouco essa história, mas eu vou voltar bem lá no início, onde eu senti que teve realmente esse start, assim, ainda na minha infância. E o objetivo aqui no canal é a gente conversar mesmo, trocar essa ideia e se aproximar. E eu acho que a gente só consegue se aproximar quando a gente se abre, conversa, troca ideia. Inclusive, eu quero te pedir para comentar aqui, né, deixar seu comentário, para que a gente construa mesmo esse relacionamento, essa proximidade. Eu costumo dizer que até determinado ponto a comunicação e a política na minha vida andou lado a lado, mas elas não se fundiram. E aí em 2020 isso aconteceu. Mas voltando lá para 96, que foi o ano em que eu nasci, também foi um ano muito importante politicamente falando para minha família, porque foi o ano em que meu avô, que já tinha tido, né, 2 mandatos para vereador, disputou a eleição, né, para o executivo como vice-prefeito. Para mim, que sou mais novo assim, é importante porque eu tive muito próximo, né, eu cresci nesse meio. Mas ter uma pessoa de um distrito, né, tão perto de se eleger para o executivo, acho que foi o mais perto que alguém do meu distrito chegou de estar na prefeitura, né, num cargo eletivo. Nessa época, meu avô acho que perdeu por... Meu avô, né, e o candidato a prefeito dele perderam por 180 votos, algo desse tipo. Então, assim, desde 96 eu cresci nesse contexto, nasci em julho e a eleição foi em outubro, então foi no calor ali da emoção. Então não tinha como ser diferente, não tinha como eu estar distante da política. Depois também minha tia foi eleita, né, vereadora também, conseguiu se eleger. De fato eu tive muito próximo e além dessas fases, né, onde eu tive familiares diretamente na política, por gostar de política, mesmo que não tivesse alguém da minha família disputando uma eleição, a gente sempre estava envolvido nesse contexto. Então a gente ia para comício, balançava a bandeira, a gente estava sempre envolvido nisso, de 4 em 4 anos ou até de 2 em 2, né, por conta das eleições a nível estado e federal. Então foi algo que sempre fez parte realmente da minha vida. E aí, voltando também lá atrás, por volta dos meus 9 anos, foi onde eu tive o primeiro start, assim, para a comunicação. E pode até parecer meio que bobo, assim, mas é algo que me marcou e que eu acredito que a partir dali as coisas começaram a caminhar para esse lado. Eu tinha por volta de 9 anos, acho que mais ou menos isso. A minha mãe ganhou um sorteio em uma loja que ela comprava roupa e tal. E esse sorteio presenteava com um ensaio fotográfico. E aí quem fez esse ensaio foi eu, criança, tenho essa foto até hoje. Preciso procurar. Mas eu lembro que no estúdio eu fiquei encantado ali com essa questão de câmera, iluminação. E aí eu lembro que eu saí do estúdio e falei pra minha mãe, isso com 9 anos de idade, eu vou ser fotógrafo, quando eu crescer eu vou ser fotógrafo. E aí a partir disso eu comecei realmente a gostar muito de câmera, dessa questão, né, da produção de audiovisual e tudo mais. Eu lembro que na época o que era febre, assim, que todo mundo tinha, meus amigos tinham, e aí também eu consegui ter, não sei se vocês lembram, primeiro era o MP4, né, e depois evoluiu para o MP5, e aí tinha câmera no MP5, e aquilo ali foi a minha primeira câmera, assim, foi aonde eu comecei de fato a caminhar para esse lado. Eu lembro que demorou muito para eu ganhar uma câmera, aquela Cybershot, e enquanto isso eu usava de amigos, pegava de amigos para fazer ensaio fotográfico. Inclusive em 2012, quando eu considero de fato que eu comecei a trabalhar com comunicação, o primeiro ensaio fotográfico que eu fiz foi de uma amiga com a câmera dela. E aí, a partir disso, o pessoal começou a se interessar, principalmente no meu contexto ali, que tinha pouco disso.
o pessoal começava a me procurar para fazer ensaio. E eu lembro que eu ainda muito jovem, eu cobrava na época, sei lá, cerca de R$ 20 para fazer um ensaio fotográfico. E fazia, mó contente, eu sabia que a partir dali eu estava construindo algo. Foi nessa fase também que eu criei meu canal no YouTube, onde eu produzia conteúdo de lifestyle mesmo, compartilhava meu dia a dia, tutorial, viagem. E esse canal também me trouxe muito, eu aprendi muito com esse canal. Mesmo que eu tivesse ali me colocando naquela posição como forma de brincadeira, assim, de, sei lá, de fazer porque todo mundo estava fazendo, e mesmo assim eu me sentia muito contente de estar ali produzindo conteúdo para a internet. Esse canal me gerou cerca de 3 milhões de visualizações e, sei lá, 30 mil inscritos na época. Então foi uma fase, assim, onde eu tive muito contato com produção de conteúdo e que me fez crescer demais. Mesmo sendo brincadeira, me fez crescer muito. E a entender também como é que a internet funcionava e como é que a internet foi evoluindo até chegar no estilo de conteúdo que a gente tem hoje. A política e a comunicação, como eu disse, sempre esteve presente na minha vida, mas uma não se esbarrava na outra. Até que em 2020, no início de 2020, eu estava envolvido, até por conta da minha tia também, ter envolvimento na política e fazer parte, né, de um grupo político na minha cidade. Eu fui convidado a estar presente nesses encontros, nesse início de articulação para a eleição, então, de outubro daquele ano. E é um partido que hoje eu tenho um envolvimento e um carinho assim, muito grande, que é o Podemos. Foi a partir desse partido que eu, de fato, me despertei para comunicação, criação de conteúdo político, porque foi uma demanda que surgiu a partir desse grupo aqui da minha cidade. E aí acabou que o Podemos aqui na minha cidade se juntou, né, para compor realmente uma chapa junto com o PSDB na época, que foi onde eu atuei pela primeira vez em uma campanha política. O presidente do Podemos, que eu tenho um carinho muito grande, porque foi a partir dele que tudo isso começou, o Tiãozinho, eu preciso mencionar ele aqui, me apresentou então para o candidato a prefeito, e aí o candidato me convidou para também fazer parte ali da comunicação, criar esses conteúdos. Então foi a minha primeira experiência. A eleição deu super certo, a gente conseguiu se eleger, e também depois disso eu fui convidado para a comunicação da prefeitura. Então, João Felipe, né, que venceu as eleições, o prefeito até ano passado aqui na minha cidade, me convidou para fazer parte da equipe dele na prefeitura. Na verdade, quando esse convite surgiu, eu fiquei bastante apreensivo, assim, e inseguro. Todo passo que a gente dá na vida, eu acho que gera esse desconforto. Assim como da primeira vez eu disse sim, desconfortável, né, com medo lá na campanha, nessa próxima etapa também eu falei, se a campanha eu tive uma experiência bacana, eu evoluí enquanto profissional, entendi que a política, né, a comunicação política poderia ser um caminho para mim, por que a prefeitura seria diferente? E aí eu encarei esse convite como uma porta, assim, aberta para que eu pudesse evoluir e crescer cada vez mais. Então eu aceitei, foi uma oportunidade muito boa, assim, eu acredito que a gente conseguiu, dentro do possível, mudar a comunicação aqui da cidade, com muitos desafios, mas eu tenho essa consciência e não é nem egocentrismo nem nada, mas a gente conseguiu elevar a comunicação da cidade. Isso ficou muito claro e as pessoas perceberam, e tudo isso me gerou muito mais aprendizado, conhecimento, e foi contribuindo para o profissional que eu sou aqui hoje. E aí, quando eu assumi a comunicação da prefeitura, eu também decidi que esse seria o caminho, meu caminho profissional. Estar na prefeitura me daria uma certa visibilidade, principalmente desempenhando um bom trabalho. Para que isso acontecesse, eu me interessei e quis buscar conhecimento. Eu já conheci o Vitorino, mas a partir desse momento eu comecei a intensificar a minha busca por conhecimento através dele, e eu sempre disse isso, sempre vou falar. O Vitorino, para mim, é o meu mentor, assim, sem sombra de dúvidas. Não só através do que ele transmite, do conhecimento que ele transmite, de todo o conteúdo que ele compartilha, mas enquanto profissional também, enquanto pessoa. A postura dele, e isso me inspira muito. E a criação de conteúdo hoje para o meu perfil, o meu posicionamento hoje na internet se deu muito por conta das orientações que ele dá para os seus alunos, né? Se a gente quer ter visibilidade, se a gente quer ser notado profissionalmente, para o que a gente tem a oferecer enquanto profissional, isso se deu muito por conta dele, assim, a partir dessa orientação que eu comecei a criar conteúdo. E quando a gente começa a criar conteúdo,
junto vem a visibilidade, principalmente quando a gente tem claro ali o público que a gente quer atingir. E isso começou a me trazer demandas também. Pessoas buscando orientação, me perguntando se eu conseguia ajudar, seja no mandato ou num projeto político, né, numa pré-campanha, numa campanha. E recentemente, então, eu lancei a minha mentoria em grupo, onde eu quero compartilhar durante esse próximo ano conhecimento e ajudar realmente a fazer com que políticos entendam como é que eles devem criar conteúdo e como isso pode ser simples, né? Às vezes a gente fica preocupado, nossa, eu preciso postar, preciso aparecer, e muitas vezes preocupado em realizar coisas, em que coisas aconteçam para que possa surgir conteúdos, né? E na verdade, na maioria das vezes o conteúdo, eu sempre falo isso, o conteúdo que conecta aquele conteúdo simples que você compartilha no teu dia a dia, reflexões, posicionamentos, que vai contribuindo para a formação aí do posicionamento e da narrativa como um todo. A mentoria foi criada justamente para isso, inclusive fica aqui o convite para que você conheça, eu vou deixar o link aqui embaixo. E a partir disso também eu quero começar a construir novas coisas, né? Conseguir de fato estar junto com políticos, atuar em mandatos, e aos poucos eu quero construir isso e compartilhar aqui com vocês no YouTube. Penso que eu consegui resumir um pouquinho aqui da minha trajetória, do que me fez chegar até aqui, né? E eu acho interessante compartilhar isso porque, como eu disse lá no início, isso aproxima, gera conexão e é interessante que as pessoas também acompanhem toda essa trajetória, porque hoje, não só falando para políticos, mas pessoas que precisam se posicionar na internet, assim como eu estou tendo que fazer isso recentemente para conseguir atingir os meus objetivos, e eu entendo que se você está aqui, você também tem esse objetivo, né? E a internet tem esse poder de nos posicionar, de nos colocar e nos dar visibilidade para que as pessoas nos conheçam nossos projetos, para quem é político conheça o que você defende, o que você acredita e através dessa conexão gerar essa proximidade e até fazer com que pessoas caminhe junto com você e em busca, né, do mesmo propósito, do mesmo objetivo. Quando eu falo isso para as pessoas, eu sempre falo, você não tem que se preocupar em ser perfeito agora, você precisa começar. E é isso que eu estou fazendo aqui no YouTube, com esse primeiro vídeo. E aí a evolução vem com a constância, né, com a execução. Não tem como a gente chegar num nível de perfeição, e eu nem acredito nisso. Eu acredito na evolução, mas na perfeição isso não tem como chegar nesse nível, né? Então fica aqui também essa mensagem no final do vídeo para você que busca se posicionar enquanto político. Entenda que você precisa começar, independente se vai ficar bom ou se não vai. Claro que com direcionamento, com propósito, tudo tem um porquê, né? Por que que eu tô aqui criando esse conteúdo? Por que que eu tô aqui postando essa foto, esse Reels? Tudo tem que ter um objetivo maior. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para você. Comece e conte comigo, né? Para que você consiga ser direcionado da maneira correta. Quando a gente tem alguém para nos acompanhar e nos dar o direcionamento, a gente consegue ter atalhos, né, para nos deixar mais próximo do nosso objetivo. E quando a gente não tem, a gente pode até conseguir chegar nesse objetivo, só que com um pouco mais de dificuldade, passando por situações que de repente vai atrasar a gente a concluir isso. Então é isso, se inscreve aqui no canal, é importante dizer isso, faz tempo que eu não falo isso. Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, a gente vai trocando figurinha aqui também. Eu quero muito que esse canal faça parte, né, da mentoria, então vai ser um conteúdo a mais dentro da nossa comunidade, né? Tudo que eu compartilhar aqui no YouTube vai ter uma versão mais completa dentro da comunidade. Então mais uma vez eu te dou esse toque, entra lá no site para conhecer um pouco mais e quem sabe se aplicar para a mentoria. Um grande abraço então e até o próximo vídeo aqui no canal.